Olá, no TV Imóveis de hoje você fica por dentro de quais são os reais direitos de quem faz o uso de uma área comum do condomínio. E no quadro de dicas, tudo sobre as tendências de coifas. É a partir de agora. A utilização da área comum já é um assunto polêmico. E agora, quando se fala de exclusividade da área comum por condômino, o assunto provoca acalorados debates. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a visita do Dr. Rafael Saraiva de Medeiros, que vai nos orientar os direitos sobre essas áreas comuns. Dr. Rafael, é um prazer recebê-lo aqui no TV Imóveis. Obrigado, eu que agradeço, Ana, e espero colaborar para esclarecer um assunto tão polêmico e que talvez seja vivenciado por vários dos telespectadores. Bem, na realidade nós separamos alguns pontos, porque se formos falar desse assunto num todo, a gente vai ficar por horas. Ok. Então nós separamos alguns para que você nos esclareça. Pois não. O primeiro ponto seria em relação à área comum acessível apenas a um condômino. Quais os direitos reais permitidos por lei nesse caso? Geralmente essas circunstâncias se referem ou a uma área do térreo ou aos terraços das coberturas. Tal. No primeiro momento, o que a gente tem que verificar se essas áreas, que num primeiro momento podem parecer comuns, não estão incluídas na escritura daquela unidade autônoma. Se isso ocorrer, a gente não estará diante de uma área comum, mas de uma área privada desse condômino. Se por acaso não estiver na escritura, aí sim será considerado uma área comum. Aí a gente abre uma outra situação. Um outro ponto. Dessa área, é possível o acesso de todos os condôminos ou não? Para acessá-la é através de uma unidade autônoma. Se a resposta for sim, é acessível por todos, para todos, eu entendo, né, a lei determina que ela não pode ser utilizada exclusivamente por um dos proprietários. Agora, obviamente, se ela só pode ser acessada através de uma unidade autônoma, é permitido sim o uso, desde que previsto no estatuto, no regimento interno, né, do empreendimento, e quanto à cobrança de taxa, se tiver igualmente prevista, ela pode ser cobrada, é legítima. E assim, falando num todo da área comum, as taxas elas podem ser cobradas de formas legais, não apenas nesse caso que você acabou de citar. Existe um percentual para isso? Como é analisado? O Código Civil, quando ele vai rolar os direitos do condômino, ele diz que é direito utilizar das áreas comuns, não podendo impedir que outro condômino o utilize. Só que seria uma situação que poderia gerar o caos, todo mundo querer ocupar essas áreas no mesmo momento, no mesmo tempo. Então, através do regimento interno, se disciplina o acesso às mesmas. Então, por exemplo, você cobrar uma taxa para a utilização da área gourmet. Sim, se for uma taxa razoável, prevista nas normas internas, é possível sim. Mas na realidade não existe percentual? Não existe um valor fixo, terá que ser aprovado pelas assembleias, enfim. E caso o proprietário, doutor, esteja inadimplente, ele pode ser proibido de usar a área comum do condomínio dele? Não pode ser impedido e infelizmente isso é uma prática comum em alguns condomínios, nitidamente abusiva. Por que abusiva? Primeiro que atenta contra o próprio princípio de propriedade. Se eu sou proprietário, eu posso usar, correto? E segundo, porque existem outros meios de se cobrar um inadimplente. Você impedir que ele utilize essas áreas, trata-se de execução forçada. Você, através de um ato, obriga com que ele faça isso. Além de ser vexatório, porque outros condôminos vão saber que fulano, beltrano, outros proprietários não podem utilizar aquela área. E existem outros meios, como eu disse, através de aplicação de multas, advertências, enfim, até ações judiciais. Então, na realidade, se uma pessoa estiver numa situação como essa, ela pode tentar recorrer, o que ela pode fazer? Bom, ela pode tentar alterar essa circunstância através das assembleias, trazendo esses argumentos, né, que são, eu acho que bem óbvios e claros, e não obtendo sucesso, realmente procurar o judiciário, acionar o judiciário, e tentar resolver essa lide. Certo. E agora uma nova regra inserida no regimento interno, ele pode retroagir? Eu nunca me deparei com um caso específico desse, mas como eu disse, veja bem, as normas internas do condomínio, elas não podem se sobrepor à lei e a alguns princípios. Exato, certo? porque, por exemplo,
eu moro no condomínio, fiz uma reserva antes de entrar essa nova regra. Aí, a partir de então, eles resolvem cobrar retroativamente, digamos assim. Mas não seria correto, não seria justo. Não, eu acho um ato abusivo, né? E por ser abusivo se torna injusto, na medida que aquele morador que solicitou o uso dessa área comum, fazendo a devida reserva, ele não pode ser surpreendido com uma nova norma que onere ele ou até impeça a utilização. Ele já adquiriu o direito a usar aquela instalação da forma como prevista no regimento vigente à época. Então, eu vejo também como abusivo. Um outro ponto, doutor, que nós estávamos analisando é a questão de quando eles restringem você de usar a piscina quando o local do salão de festa estiver sendo locado, alugado. Esse ponto também ele é bem delicado, né? Porque na realidade o que acontece? Se você vai fazer uma festa, provavelmente será no fim de semana. É o tempo que você tem de lazer com os seus familiares e amigos. Aí, de repente, eles restringem de você usar a piscina porque o salão está sendo usado. Ana, você praticamente deu a resposta para a sua pergunta, né? Porque eu vejo como abusivo também as áreas comuns pertencem a todos os condôminos. Eles pagaram por essa área, diga-se de passagem. Quem procura um condomínio busca o quê? Segurança e também lazer. Então, como você pode tolher o uso desse espaço dos condôminos em todos os finais de semana, eventualmente? Não é justo. E fere também a questão da proporcionalidade, da razoabilidade. Então, eu entendo que também seria uma situação abusiva. Então, seria um caso que você pode tentar resolver em assembleia para retificar essa situação, digamos assim? Ana, sem dúvida o diálogo sempre é o melhor caminho, né? Então, se você tiver acesso ao seu síndico, enfim, para convocar uma assembleia para rediscutir essa situação. Mas eu volto a dizer que uma vez não solucionada de forma amigável, o judiciário está aí realmente para resolver esse problema. Um outro ponto que foi feito recentemente, na realidade, causou uma certa polêmica, foi em questão de você impor limite de idade para uso da área comum, por exemplo, o salão de ginástica. Isso é de forma correta? Porque nós sabemos que existe o regimento, mas é uma coisa que pode ser amparada por lei? Olha, desde que fundamentado, né, esse ato sendo fundamentado no sentido de que, por exemplo, menores de 12 anos, eles estão em desenvolvimento, de repente exige um maior acompanhamento profissional no momento de fazer exercício, sob pena de prejudicar, inclusive, o crescimento. E também a gente sabe que, conforme a idade, a algazarra típica, né, dos infantes pode atrapalhar o uso desse local pelos demais condôminos. Então, eu não vejo realmente, desde que fundamentado, como um ato abusivo, lembrando que em clubes também é comum essa prática, restringindo o acesso de determinada faixa etária às instalações da academia. Então, não seria abusivo? Não vejo como abusivo, a não ser que realmente fuja do razoável. Né? Perfeito. Agora, se tratando do imóvel quando ele está locado, na realidade, na hora de reservar o uso da área comum, o condômino ele tem preferência, ele pode tirar vantagem sobre o inquilino? Não pode, eu acho que seria até uma prática discriminatória, né? Porque a partir do momento que o inquilino loca aquela unidade autônoma, ele tem o pleno direito de utilizar, justamente. Assim. E alguns deveres, realmente, ele que tem que arcar, inclusive, com algumas despesas, inclusive. Então, eu acho que não pode ter essa discriminação. Existem outros meios para solucionar quando duas pessoas têm interesse numa mesma data, seja aquela que pediu primeiro, seja através de um sorteio ou qualquer outro meio que não implique, volto a dizer, em discriminação. Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigada pela visita aqui no TV Imóveis e com certeza esclareceu todas as nossas dúvidas. Agradeço novamente e espero realmente ter contribuído aí para pacificar uma situação muito frequente em condomínios. Lembrando que a vida em comum é difícil, o primeiro condomínio que a gente enfrenta é a própria família e tem normas, que é a educação. Então é natural que num uso coletivo, através de pessoas que sequer se conheçam, também exija-se a regulamentação. Perfeito, muito obrigada. E você não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais um quadro de dicas. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado.
Estamos de volta e no quadro de dicas, todas as tendências das coifas, que são um elemento a mais na decoração da cozinha. Olá, meu nome é Tatiana Moraes, sou designer e estou aqui novamente, mas dessa vez falando sobre dicas em coifas e depuradoras. Falando nessas dicas, a tendência neste momento é o quê? São as coifas e depuradores com desenhos inusitados, glamurosos, com bastante design, bastante cor. Por quê? Os projetos hoje em dia eles estão super determinantes em relação à integração dos ambientes. Cozinhas gourmets, espaços gourmets, varanda gourmet. Então assim, todos que se estão na sala conseguem ver as cozinhas, conseguem ver o espaço gourmet. Então os projetos estão sendo muito elaborados. E os metais e as coifas, a gente está sendo levantado para ser bonita, como uma obra, praticamente uma obra de arte no espaço. Então temos vermelhas, temos brancas, temos aço escovado, temos com alta tecnologia, touchscreen, espelhadas. Então assim, não somente o fato dela ser um depurador ou uma coifa, simplesmente, mas como se fosse um objeto de decoração no ambiente, sendo que o desenho seja importante, ou o desenho, ou exatamente tem umas que são praticamente com carinha de coifa, mas elas têm alta tecnologia, se for o caso. Então temos também coifas que parece lustre, parece um pendente em cima do fogão, isso é um desenho inusitado. Tem coifas assinadas por designers famosos, tem coifas parecendo umas tubulações descendo do teto, como se tivesse um tipo de desenho industrial. Então assim, dependendo do seu estilo e gosto, existem hoje em dia coifas para todos os gostos. Uma dúvida que todos têm ao momento de comprar a sua coifa ou depurador para o seu ambiente é a questão de qual a diferença entre as duas. O que é uma coifa e o que é um depurador? O depurador seria simplesmente a exaustão da fumaça, sem a conexão para o lado de fora da sua casa. Já a coifa vai depurar a fumaça, vai passar pelo duto e vai sair fora da sua casa. Então é essa a diferença. Essas foram as dicas e espero que você tenha aproveitado. No próximo dia 14, o Estadão e Secovi realizam o maior encontro de líderes do setor da América Latina. O evento contará com importantes nomes dos mercados nacional e internacional e tem como objetivo ser uma oportunidade única de fazer negócios com um público altamente qualificado. Associados do sindicato têm condições diferenciadas nas inscrições antecipadas. Mais informações através do site. Estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis. Espero que você tenha aproveitado as nossas informações e para você que tem algum tema interessante e gostaria de ver aqui no TV Imóveis, pode mandar sugestões através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.